Eu tenho até aqui o William Bonner e Fátima Bernardes, aqui é a minha Fátima Bernardezinha Júnior aqui. Mas assim, gente, primeiro eu queria manifestar minha alegria de estar aqui com vocês, porque eu tenho muito prazer em ser amigo do pessoal do ITA, ter os colegas do ITA. Todo lugar que eu olho tem uma história bonita. Às vezes a gente escuta o itiano dizendo, eu não tenho muito o que dizer, não, eu vou esperar realizar mais coisas, né? Mas isso é porque a gente mora numa bolha, né? Porque se a gente pegar o que cada um de nós tem feito na vida, né? Desde entrar no ITA até antes e depois, né? Em várias empreitadas, aí o Fábio citou algumas delas, Floriano outras. Então, assim, eu tenho muita alegria, né, com o sucesso de todos os colegas, fico muito feliz por essa turma ser tão bacana, né? Então, é muito legal estar podendo fazer esse trabalho na ITA, de juntar as pessoas para a gente se reconectar, porque eu tenho uma convicção, o que quer que a gente seja, a gente consegue ser ainda melhor quando a gente se junta, né? E eu acho que o espírito do ITA é esse, né? Quando o Casimiro fez o ITA, ele não fez o ITA para uma pessoa. Existe a turma, essa turma tem uma personalidade, né? E existem todos os itanos que se formam, né? Que no fundo nós temos um DNAzinho aí de ajudar a melhorar o Brasil e melhorar a vida das pessoas e tentar fazer uma diferença no mundo, né? Então, acho que cada um de nós faz de um jeito. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que tem o brilho de fazer isso na educação, que é o nosso amigo Caju, o Renato Brito, né? Então, o Renato, ele sempre teve, né, envolvido na educação, inclusive durante o H8, né? Ele foi um professor precoce, vamos dizer assim, porque ele soube dar forma a essa vocação de comunicação que ele tem. Ele é um comunicador exímio da natureza dele, ele não faz esforço para isso. Então, alguns de nós olhamos para ele com muita admiração e com a oportunidade de aprender um pouco do jeito dele e trazer um pouco do jeito dele para as nossas vidas, né? E a gente está aqui para conversar um pouco sobre essa trajetória do Caju, que foi uma trajetória multifacetada, né, na educação, né? Porque ele começou dando aulas, né, inclusive no Poliedro, etc. Pode até ter começado antes, né? Eu peguei mais esse começo aí, mas ele vai ter a oportunidade de contar, então é uma dúvida que eu até tenho, se isso sempre foi dele lá no Cristo, eu acho que ele era do Cristo. Eu tenho acho que era, não sei. Ou se era Gel, né? Enfim, É, ué. Gel, né? E como é que isso foi se desenvolvendo até o ponto dele chegar a ter uma best-seller da vida, que é uma editora que traz grandes livros do mundo para o Brasil, faz um trabalho incrível. É um cara que foi para Fortaleza contra, digamos assim, toda a intuição de ficar em São Paulo, fazer uma carreira em São Paulo e tudo. E ele chegou já assim, se estabelecendo. Eu tinha uma prima que era estudante de medicina, aluna do Caju, quando ele chegou em Fortaleza, né? E a Rafael, e ela falava, nossa, ele tá arrasando, ele faz e acontece, o cara é fantástico. Hoje ela é médica graças ao Caju também, né? Então, é uma pessoa que está tocando muitas vidas por aí, tem o seu empreendedorismo de uma forma radical, que para mim né, escrever livro que vai parar lá na Índia, o pessoal lê brasileiro, né? E tem o seu YouTube, que está né, com centenas de milhares de inscritos, né, além dos outros canais. Então, é um cara que está aí viajando para Natal, voltando para Fortaleza, dando aula online, construindo marcas, livros, escrevendo. Não sei que hora ele faz tudo isso, mas está aí fazendo para a gente aprender um pouco. E, vai ser uma alegria escutá-lo. A nossa proposta aqui, ele falar é, 20 minutos sobre a vida dele, como é que ele chegou aí, essa é a nossa grande pergunta, né? Como é que ele chegou onde ele está hoje, né? O que é que levou, quais as peculiaridades levaram ele, olha aí o prêmio dele aí das 100 mil assinaturas, né? É, pô, tô me vendo até refletido na plaquinha, como é que é isso, cara? Homenagem ao vivo, puta, agora tô para lascar. E aí, assim, e aí a gente faz também uma segunda parte em que ele vai falar um pouco das empresas que ele montou e da visão de futuro que ele tem. E aí isso dá mais ou menos uns 35 minutos, 35 minutos, e a gente vai ter a chance de fazer as perguntas que a gente quiser aí durante mais uns 25 minutos, meia hora. É mais ou menos esse, então, a proposta que resolvi fazer num grupo pequeno,
e depois a gente vai fazer os cortes, né? Mas o objetivo era que a gente tivesse uma conversa de qualidade, de pessoa para pessoa, ao invés de fazer uma coisa muito broadcast. Então, tem outros formatos que a gente vai ter ao longo da Semana das Origens, vai ser mais broadcast. Hoje não, hoje é uma coisa mais privê, para a gente aproveitar e conectar, fazer essa amizade aí, fluir com o Caju. Obrigado, Renato, pela tua participação. Um abraço, está contigo. Valeu. Vamos lá, moçada. De antemão, eu fico muito satisfeito em poder estar aqui compartilhando, né, parte aqui da minha vida, da minha história com vocês, né? É, Então vamos lá. Renato Brito, como foi que tudo aconteceu? Como é que o magistério entrou na sua vida? Rapaz, a minha família, ela é uma família onde corre o sangue, né, do magistério, do ensino. Então, desde os meus tios e primos por parte de pai e tios e primos por parte de mãe também, a maioria ou foi ou é professor ou foi em algum momento. Então, o meu irmão mais velho foi professor de inglês, a minha irmã foi professora da faculdade de Direito, né? O meu irmão mais novo é professor de matemática de pré-vestibular, assim como eu sou professor de física, né? Então, eu tenho tias, é uma família de professores, né? A pessoa pode até fazer uma outra coisa, mas a minha irmã é procuradora do município aqui em Fortaleza, mas ela deu aula na faculdade de Direito durante algum tempo. Então, a vocação realmente está no nosso sangue, né? Quando eu estudava no colégio, como foi a primeira vez que eu dei aula na vida? Como foi que eu sentia o chamado, digamos assim, né? Eu estava no primeiro ano do ensino médio, aqui em Fortaleza, no Colégio Marista, e os meus coleguinhas de sala já estavam naquela celeuma, com aquelas questões de composição de movimentos, né? Barquinho e correnteza, né? Aí eu já ensinava, eu já ajudava os colegas, tirando dúvidas ali no recreio, né, e tal. Aí eu me lembro do professor angustiado, porque a sala cercou o professor de física e disse assim, professor, a gente não está conseguindo fazer as questões de casa, está todo mundo desesperado, que ninguém consegue fazer e tal, e o avião e o vento, ninguém consegue fazer. Aí eu vi que o professor estava meio assim, porque a galera queria aula extra. Eu disse, professor, é o seguinte, ó, eu fiz as questões de casa. Se eu quiser, eu posso vir aqui mais tarde, pegar ali o caixote de giz e eu posso fazer a resolução para a galera na lousa, né? Então, ou seja, quantos anos eu devia ter aí, né? Uns 14, 15 anos, né? Aí o professor viu a oportunidade de se livrar dessa aula extra. Bom, está combinado, né? Você vem aí e tal. E aí foi a primeira vez que eu dei aula na minha vida, foi para os meus coleguinhas de primeiro ano do ensino médio. Eu fui lá à tarde no colégio, peguei o caixote de giz e eu fui lá e enchi a lousa e expliquei lá o meu dever de casa, da minha maneira simples, né? Eu nunca tinha dado aula na vida, mas era só transcrever na lousa o que eu tinha feito no papel, digamos, né? Então, essa foi a primeira vez. Quando eu estava no GEL, né, o Aníbal falou se era Christos, né, era o GEL, era o lendário GEL, que foi pioneiro aqui em Fortaleza, né? E durou aí alguns 10, 20 anos, mas acabou, não existe mais o GEL hoje em dia, né? Então eu fui para a turma ITA do GEL, a turma ITA do GEL, né, foi o grande início do boom de aprovações do ITA em Fortaleza foi com o GEL. Então eu era dessa turma ITA. E no pré-vestibular, eu era monitor de física, né? Tinha um colega, o Clóvis, né? Que também foi para o ITA, eu era monitor de uma coisa, eu era monitor de eletricidade, digamos, né? E quando o professor de eletricidade faltava, eu entrava com a minha lista de exercícios para supostamente resolver as questões para os meus colegas de preparação para o ITA, digamos assim, né? E aí, pronto, aí a coisa já estava tomando forma, tipo assim, ele gosta desse negócio de ensinar. Quando eu passei no ITA, eu sou da turma 96, né? Entrei na 96, mas me formei na 97, na eletrônica. Então, o dono do Poliedro, o Nicolau, né? O Poliedro, né? Tinha recém-aberto e o Nicolau chegou no H8 e procurou. Cara, quem é que quer dar aula de eletricidade? Você conhece alguém que dá aula de física, de eletricidade? Aí, os meus colegas de turma, o Caju, vai lá, o Caju, apartamento 127. E aí eu fui dar aula no Poliedro, quando o Poliedro tinha 3 alunos. Eu ia dar aula de bicicleta e bermuda para uma turma de 3 alunos da turma aí. Tá? Aí no ano seguinte, sei lá, 20 alunos, aí foi crescendo, aí ele saiu da casa, que era ali perto da ETEP, se não me engano, e aí foi para Nelson Dávila, né, lá em São José dos Campos. Aí ele foi para Nelson Dávila, aí depois de 2, 3 anos ele abriu o Poliedro de Taubaté, né, aí depois em algum momento, aí eu me formei em dezembro de 97. Então eu passei de 93, 94, 95, 96, 97, eu me formei, passei mais um ano, 98. Então os meus primeiros 6 anos de magistério foram dentro do poliedro, eu fui crescendo junto com o poliedro, e depois que eu me formei, na 97, eu passei mais um ano em São José dos Campos, e aí eu pensei o seguinte, cara, se é
de, né, ser professor em São Paulo, que é uma cidade que é infinita em todas as direções. Então você grita, ah! E você não ouve o eco, né? Porque ela é grande demais. E eu voltar para Fortaleza, que a minha família está lá, que é uma coisa que eu prezo muito, eu tenho mais chance de, tipo assim, porque em São Paulo a sensação que eu tinha é que eu seria mais um, mas se eu viesse a Fortaleza, eu poderia ter algum destaque, né? Além de que eu iria morar com a família. Eu disse, não, quer saber? Então pronto, eu vou voltar para Fortaleza, né? Aí, quando eu voltei para Fortaleza, na volta para Fortaleza, eu já fiz alguns contatos com alguns colegas professores. No caso, era o professor Assis Brito, de Química, que é bem conhecido aqui em Fortaleza, né? Na verdade, ele foi para o céu recentemente, aí tá uns 3, 4 anos. Aí eu falei, eu estou voltando para Fortaleza, como é que você pode me ajudar? Eles, não, não procure nenhum colégio, não, que eu vou fazer aqui a ponte para você. Então, quando eu cheguei a Fortaleza, eu já tinha, então, uns 4 ou 5 colégios para dar aula, né? E aí eu entrei de sócio num cursinho pré-vestibular, né? Chamado Simétrico, que, né, essa sociedade durou uns 23 anos, né? Na verdade, terminou há 2 anos atrás, né? Ou seja, foi de 1998 até 2022. Então, foi no Simétrico que eu construí, né, essa minha imagem em Fortaleza de professor especialista em física para medicina, né? Principalmente antes do Enem, né? Porque o Enem mudou muito o cenário. Mas antes do Enem, os alunos faziam curso que a gente chama, né, que a pessoa chama isolado, curso por matéria, né? Então, em Fortaleza, era quase uma referência, tipo assim, vai fazer medicina, você tem que fazer física com o Renato Brito, você tem que fazer química com o professor fulano, e tal. Então, graças a Deus e ao trabalho, né, a minha dedicação, eu era mais ou menos uma referência, né, no pré-vestibular de física. Mas com a chegada do Enem, as coisas mudaram, né, porque agora não é mais física, é ciências da natureza. Então, não é, apesar de ser segmentado, mas os alunos entendem como ciência da natureza. Então, hoje em dia, é muito difícil você vender aqui em Fortaleza um curso de física. Você tem que vender um curso de ciência da natureza, ou seja, biologia, física e química. Então, se antes você ganhava X, agora você vai ganhar X sobre 3, que você vai dividir com os outros dois colegas e tal, né? Então, em Fortaleza, o mercado de pré-vestibular, ele é bem complicado, porque as escolas gigantescas já, né, em algum momento deram bolsas para todo mundo e quebrou, assim, digamos assim, as pernas dos cursinhos, dos professores, porque dando bolsa para todo mundo, quem é que vai pagar se tem bolsa? Aí depois que todo mundo quebrou, né, como se fosse uma espécie de um dumping, né? Aí pronto, então aqui em Fortaleza tem os colégios grandes que reinam e os cursinhos que sobreviveram geralmente trabalham com um nicho muito específico, como preparação para faculdades de medicina privada, né? Então, é uma faculdade que a pessoa paga 11 mil por mês de mensalidade, né? Então, esses cursinhos se especificaram, né, se tornaram específicos desses nichos muito particulares, né? Mas o cenário Enem, quem domina realmente são os grandes colégios, né? Então, para eu ter um pouco mais de lugar ao sol, eu estou em Natal, né? Eu vou a Natal 2 vezes, quinta e sexta. Toda semana, quinta e sexta, eu estou em Natal. Porque em Natal, natureza é peso 3 na contagem do Enem, da UFRN, natureza é peso 3. Então, em Natal, a gente da física é, digamos, rei, né? E o santo de casa, né? Que em Fortaleza não faz mais tanto milagre, mas em Natal é aquele negócio, o cara é do ITA, natureza é peso 3, né? Então, hoje em dia, eu dou aula aqui no Arindissá, que é um colégio gigantesco, né? Uma aprovação espetacular em Fortaleza, assim como os outros dois grandes, né? Mas o Arindissá é uma referência, eu dou aula no Arindissá, dou aula no Tiradentes, né? E vou a Natal 2 vezes por semana por conta desse aspecto, né? Que lá a natureza é peso 3, eu fiz uns contatos por lá, então eu dou aula lá em 4 CNPJs, né? Diferentes, 2 na quinta e 2 na sexta, né? É corrido, né? Mas faz parte, né? Então, esse foi o lado de professor, digamos assim, né? O lado editorial também teve, né, aspectos interessantes, como, por exemplo, todos nós, quando a gente estudava para o ITA, ou pelo menos na década de 80, 90, o Saraiva sempre era um livro de referência, problemas relacionados de física elementar. Porque o ITA, inclusive, tiravam, né? Chegou a tirar aquelas questões, né? A questão dos 3 turistas, né? Os 3 turistas tem uma bicicleta para 3 turistas e tal. Então, e aí o que aconteceu é que a Rússia, no período da Guerra Fria,
ela subsidiava os livros da editora Mir. Então, a Rússia dizia assim, ó, Mir, você não se preocupe, traduza para espanhol e para inglês, o seu portfólio praticamente todo, que o governo russo vai bancar. Você vai imprima e vamos fazer propaganda russa na América, América do Sul e tal, e aí você vai vender. Então, os livros da Mi chegavam aqui, livros de capa dura, né, de acabamento maravilhoso, a gente comprava como se fosse o equivalente hoje a livro por R$ 40, 30, R$ 50, no equivalente de hoje, né, só que isso há 20 anos atrás, né. Só que com o fim da Guerra Fria, aí chegou uma hora que o governo russo disse, não, não precisa mais não, Mir, não precisa mais, entendeu? Não, não vai ter mais o subsídio, e aí pronto, os livros russos pararam de vir para cá, então nós do Brasil, do Peru, da América do Sul em geral, a gente ou ficou com a sobra de estoque que estava por aqui, ou ficava circulando, né? Ou pronto, mas aí os livros deixaram de vir para cá, né? Então muitos livros chegavam na América do Sul pelo Peru. O Peru sempre teve um intercâmbio muito grande com a Rússia, não só, inclusive, bélico, mas também na parte de educacional. Então, muitos peruanos, professores universitários, iam para Moscou fazer mestrado, doutorado por lá, e russos de lá para cá também. Então, boa parte dos livros russos chegavam à América do Sul pelo Peru e depois se distribuíam por aqui de alguma maneira, né, e tal. Na época eu pesquisei, descobri, né, e tal, né. Então, Renato, então chegou uma hora que os livros praticamente não vinham mais para o Brasil. Aí eu ficava com uma pena enorme, porque eu pensava, putz, grila, como é que as próximas gerações vão estudar, mas não vão ter um Saraiva na mão, vão ficar dependendo da cópia de um Saraiva, da fotocópia de alguém, de um sebo, e não vai ter um livro desse? Não, aí eu não me conformava com esse fato. Mas como é que eu vou conseguir fazer contato com os russos, né? Para conseguir fazer um negócio desse, né? Aí eu me lembro que acho que deve ser uns 20 anos atrás, né? Eu não me lembro exatamente o caminho das pedras, exatamente os detalhes, mas eu me lembro que, de alguma maneira, eu tentava fazer contato com a editora Mir. Então, tinha a questão do fuso horário e eu acho que eu arrisquei fazer algumas chamadas telefônicas e tal, e eu cheguei a fazer contato com um senhor que é que o nome dele era Grigory Bogdanov. O senhor Grigory Bogdanov, que supostamente era da editora Mi, ele falava vários idiomas. Então, para minha satisfação, ele falava português, entendeu? E aí eu expliquei para ele, olha, eu queria os livros, né, e tal, etc. E aí ele me explicou o seguinte, a editora Mi, os livros que você está querendo não é mais da editora Mi. O Saraiva não é mais da Mi, é de uma outra editora, eu teria que procurar o contato e tal, etc. E aí foi quando eu descobri finalmente que Saraiva, a gente sempre chama o livro do Saraiva. Cara, você tem o Saraiva, mas vocês que conhecem o livro sabem que na capa do livro tem I.M. Saraiva. E aí nós descobrimos que era uma mulher. Era a dona Irene Makarovna Saraiva. Então, para a sociedade machista, né, foi um chute né, nos colhões ali, né? Ô, Renato, isso vai já dar um corte aí, viu? Esse corte aí, rapaz. Lá, porque no final das contas o livro era da Dona Irene. Então a gente sempre estudou pelo livro da Dona Irene e achou, não, o livro do Saraiva, né, e tal, né? Então, então era uma mulher, a vida inteira era Dona Irene. Aí quando o cara falou, ele, você está querendo o livro da Irina, né? O livro da Irina é muito bom. Eu disse, Irina? A Irina, Dona Irina Makarovna. Eu disse, caraca, que putaria é essa, né? Então, o clássico Sarajevo era de uma mulher. O fato é que eu tentei, né, por 6 meses, fazer o contato com o senhor Grigory Bogdanov, mas de alguma maneira esse negócio empacou. E aí eu tentei um plano B. Eu conheci um casal que é de São Paulo, mas trabalhava fazendo contratos com os russos, né? Contrato de lá para cá e daqui para lá. Chama-se Kátia e Edélcio. Aí eu encontrei esse casal, de alguma maneira, eles são de São Paulo. Eu falei, ó, a minha situação é essa, eu preciso que vocês entrem em contato com a Mir e eu quero fazer um contrato para eu imprimir 1.500 livros aqui no Brasil, vou pagar o direito autoral adiantado, os royalties, e aí a gente
Pronto, e aí dito e feito. Aí foi aí que eu consegui. Aí ela fez o contato, né? Ela disse, olha, aí ela explicou, não é mais da editora Mia, esse livro aqui é de uma outra editora, né? Inclusive é do Krivchenkov, que é um dos nomes que tinha lá na cara do Krivchenkov filho, né? Porque o pai morreu e tal. Em suma, o Saraiva que circula hoje no Brasil não é mais nem da Mia, mas é só um detalhe. O miolo é igualzinho, só acrescentou só mais um capítulo que é sobre relatividade, né? Então, o Saraiva da nossa época, o atual, tem um capítulo a mais que é sobre relatividade. Em suma, com essa mulher eu consegui, então, fazer contratos do Saraiva, do Lidsky, problema selecionado de física elementar. Ela disse que chegou a falar com o Lidsky, olha, o pessoal no Brasil gosta muito do livro do senhor, diz que o Lidsky tomou um sujo. Disse, rapaz, lá no Brasil, lá no Brasil, o pessoal e tal, né? Ele faleceu algum tempo depois, né? E aí, por exemplo, o Kozel, né? Que a gente sempre conhecia como livro do Kozel, S. Kozel, né? Aí é Stanislau, né? Stanislau Kozel, né? E tal, né? E o Irodov também, que é um clássico, né? Então eu consegui fazer contrato para todos esses livros, para eu ter o direito, assim, ó, quero ter o direito de imprimir tantos, e aí depois que a gente vender, a gente vê o que é que faz lá na frente. Pronto, então eu consegui fazer esses contratos e foi aí que começou a best-seller. Então eu comecei com a missão de resgatar o Saraiva, mas no final das contas, como ficou, né, mais ou menos fácil tentar os outros livros também, então todos esses clássicos eu consegui fazer contratos, né? Inclusive quando eu comecei a vender aqui, né, no Brasil, né? No Brasil acontece de tudo, né? Tem pilantragem de todo jeito, a galera pensa que todo mundo é pilantra, né? Eu já fui chamado da Polícia Federal. Aí, ó, chegou intimado, Polícia Federal. Aí eu fui lá falar na polícia, eu me tremendo de medo. Eu disse, que porra é essa? Eu nunca fiz nada de errado assim. Assim, só uma delação pequena, né? Aí eu cheguei lá e a delegada disse, oh, não, porque aqui estão falando sobre pirataria desse livro, Problema Selecionado de Celebridade, que você está vendendo aí e tal, e aí o pessoal está dizendo que é pirataria sua. Eu disse, não, dona delegada, a senhora não se preocupe não, que eu vou trazer o contrato para a senhora ver. Aí pronto, no dia seguinte vim aqui em casa, peguei os contratos tudinho, e os contratos é uma complicação, porque é contrato juramentado, aí tem que ter a versão em português e em russo, é bilíngue, tem que ir no cartório, é uma burocracia. Então tinha toda a documentação para mostrar para a delegada, tá? Até isso aconteceu nesse meio tempo. Então pronto, então a gente é a única editora no Brasil que vende esses clássicos, né, de maneira legalizada. Só que tem um detalhe, então a Mi ou as outras editoras russas continuam produzindo, mas as novidades não vêm mais para o Brasil, porque não tem mais aquela motivação, né, a Guerra Fria e tal, né? E em algum momento, um colega, professor de matemática, falou assim, Renato, tu conhece os livros peruanos? Eu disse, não. Rapaz, pô, os peruanos são muito bons, tu devia conhecer e tal, para importar e tal. E aí, em algum momento, então, eu entrei na internet, fiz uns contatos, né, e tal, e comecei a trazer livros de matemática, física e química peruanos. E foi aí que eu entendi que qual é a diferença de um livro peruano de matemática, física e química para um livro russo. É que o peruano é o russo com vaselina, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Porque o russo, ele bota lá a explicação de assim, é fácil ver que, né? Lembra? Qualquer débil mental percebe que aí tu passa 3 horas naquela página, que porra é essa, né? Mas o peruano não, ele faz uma figura bonitinha, faz um diagrama e ele explica aquilo que o. Então era sopa no mel, né? Ou seja, o livro peruano era um livro russo com uma didática espetacular. Rapaz, os livros de geometria plana dos russos são maravilhosos, os livros de física são muito bons. E aí eu comecei a trazer, pronto, comecei a trazer e vender. Aí me deram a dica, mas tu já conhece os livros indianos? Tu poderia trazer uns livros indianos aí para a gente conhecer, né, e tal. Aí eu comecei a fazer contato com a Índia. Aí era em inglês, né? Aí também tem a questão do fuso horário, né? Eu penei um pouco, mas eu consegui fazer uma importação. Acho que a primeira importação que eu fiz, quando chegou aqui em Fortaleza, rapaz, eram umas 40 caixas. Era muita caixa que vinha nos containers, navio, né, e tal, né? E aí foi aquela coisa, né? Porque ninguém vendia livro indiano no Brasil, né? Eu sei que tem os que me amam e tem os haters que me odeiam, né? Mas fodam-se, ninguém trazia livro peruano e indiano para o Brasil, né? Eu realmente sou o pioneiro nesse negócio de trazer esses livros, né?
Hoje em dia, mas nessa época o dólar tinha uma paridade bem próxima do real, né? Só que aí a cotação do dólar foi atrapalhando, foi ficando cada vez mais difícil, mas eu ainda fazia, né? Então, nas primeiras importações que eu fiz da Índia, eu fazia o contato com cada editora, tipo assim, 8 editoras, eu falava com cada uma das 8, fazia, mandava a transferência do dinheiro para cada, era uma burocracia da porra, né? Até que eu encontrei uma trader, a Atlantic, era uma trader que ela vendia de todas as outras. O cara falou para mim, rapaz, tu não precisa falar com cada um não, macho. Vai fazer o seguinte, tu me diz a lista que tu quer de cada uma que eu pego e te passo, tu faz uma transferência só, um contrato só e eu mando tudo para ti. Depois pronto, ótimo. Aí eu comecei a fazer negócio com essa Atlantic, mas comédia, já que a gente tem que falar umas comédias, né? Era quando eu tentava ligar para a Índia para falar com os caras, né? Eu tinha que arriscar o meu inglês, né? Well, the books on the table, I want to buy your books, your physics books e tal, né? E aí, pronto, aí eu preciso do e-mail, né? Eu preciso do e-mail do cara para eu mandar a documentação. Aí, imagina o indiano falando inglês, e aí eu não entendia a pronúncia para ele assoletrar, entendeu? Mas diz aí como é o nome da, né, o teu e-mail em inglês. Aí o cara começava a soletrar, do meio para o fim enganchava. Aí eu tive uma ideia brilhante. Essa tu vai gostar. Qual era a ideia? A ideia era o seguinte, ó, se a editora da Índia se chamava, vamos supor, Gal Gotcha, eu ia lá no Gmail e criava um e-mail. Gal Gotcha Publisher. Eu mesmo criava e dizia, ó, macho, o e-mail que tu vai usar vai ser esse aí, ó. Entra nesse e-mail, tá aí a senha, aí tu me manda aí, pronto. Aí eu criava o e-mail, mandava com o nome dela, que aí não tinha mais perigo, né? Rapaz, quando eu tive essa ideia, eu disse, caraca, é a minha chance. Né? Eu mandava o e-mail, ó, tu vai usar esse e-mail aí e tal. E aí foram ótimos tempos, né? Mas a cotação do dólar complica muito a importação dos livros indianos, né? Os peruanos eles são aqui um pouco mais perto, a gente até traz, né, e tal. E uma marca registrada que a gente no Brasil, às vezes a gente tem assim uma flexibilidade, um certo escorregadio, né, o jeitinho brasileiro. Mas galera, as minhas empresas, né, a editora ou a Veste Curso, né, a gente faz tudo rigorosamente o preto no branco. Até um parafuso que sai com nota fiscal, os funcionários, as carteiras tudo assinada, né? Às vezes, teve uma vez que a gente recebeu uma denúncia, o fiscal do trabalho chegou lá na editora, né, que tinha lá os funcionários e tal. O fiscal do trabalho fiscalizou tudo e não achou nada errado. Aí no final o fiscal virou para um funcionário e disse assim: avisaram para você, não foi? Que a gente vinha? Avisaram previamente para você se agentar. Não, ninguém avisou, não só vier em qualquer horário. É desse jeito, entendeu? Mas hoje em dia, por exemplo, eu já sofro concorrências aqui no Brasil, né, de editoras que não fazem, não trabalham da mesma maneira, né, que importam de maneira atravessada, que vendem sem nota fiscal e aquelas coisas que vocês conhecem bem do jeito brasileiro. Dificulta, né, e tal. Então, tem uma concorrente nossa que eu acho que ela já vai para o quarto CNPJ, ela vai trocando de CNPJ e manda os livros num saco de plástico preto e tal. E faz parte, né? No Brasil, a gente faz parte da competição. Mas o fato, leal ou desleal, em algum momento, né? Em algum momento, a galera que trabalha sujo, em algum momento vai dar uma merda, né? Deve dar alguma zebra para eles, né? Pelo menos assim a gente espera, né? Então é isso. Então a Bestseller ainda existe, né? Não fazemos mais os bons tempos dos indianos já não são mais, né? Como era antes, a gente não traz mais os indianos, a gente continua tendo a nossa produção de livros nacionais, inclusive alguns autores que são do ITA, né? O Caio Guimarães, né? Que é da da turma, eu esqueci. Ele tem livro com a gente, o Marcelo Rufino, que é muito famoso no Brasil, que tem a editorazinha dele também, né? Veio morar em Fortaleza, de Belém. A gente vende os livros do Marcelo Rufino. Tem meus 2 livros de mecânica, né, e tal, que são, assim, clássicos, né, para a galera que vai prestar MITA, né? Então, o panorama geral foi esse. A parte educacional foi essa que eu contei. E a parte editorial, as minhas aventuras, mais ou menos foram essas. Então, atualmente, a gente vende livros nacionais, dos nossos próprios autores, e a gente, peruano, traz ainda não, trago, mas não trago mais como era antigamente, que a gente realmente fazia a importação formal, com um navio, aí vinha muitas caixas. Hoje em dia, por conta do dólar, a gente faz importação
informal, digamos assim. A gente compra pelo correio mesmo. Ó, você vai mandar pelo correio peruano e a gente recebe aqui e paga tudinho certinho e revende, né? Porque tem que ter no estoque, né? Mas não é mais, né? Nos bons tempos, né? A lucratividade, né? Já foi bem melhor, né? Então, é isso. Os livros que a gente vê, esses livros peruanos e indianos que circulam aqui, eu pelo menos posso dizer que eu fui o pioneiro, né? Hoje em dia eu tenho uma concorrência que joga sujo, mas isso faz parte, né? E aí, meus queridos? Ainda tem um detalhe, viu, Renato, que você não contou nada ainda, mas essa sua carreira de comunicador nas mídias sociais, né? Porque assim, né, a gente tem, pelo que eu tô, né, pela tua história aí, várias reinvenções, né? Chegou em Fortaleza, aí mudou o business, aí tu muda junto com o business, aí a Verseller, aí a Verseller mudou ao longo do tempo, junto com o câmbio, junto com o business, né? A É, boa e velha vida do empresário brasileiro, né? E aí, exato. assim, chegam as mídias sociais, né? Tu não é um cara da época, assim, digamos, nem eu sou, né? A gente veio de uma época pré-internet, né? E Isso. aí a internet apareceu. Tem gente que já nasceu dentro da internet, né? O cara não sabe o que é o mundo sem a internet. Então, assim, tu és um comunicador hoje, né? Que usa das mídias sociais com muita habilidade, né? É bom, é E bom. aí, assim, eu queria entender, assim, desde o estranhamento inicial até o teu tipo de rotina hoje. Se quiser falar um pouco, aí depois a gente vai abrir para as perguntas. Tranquilo. Quando a internet chegou, o YouTube, etc., além da editora, eu não falei para vocês, eu tenho um curso online que chama-se Veste Cursos, que é como se fosse o cursinho da Veste Seller. Então, entenda, a minha editora se chama Veste Seller, porque é um trocadilho da palavra best seller com vestibular, e ficou Veste Seller. Então, o cursinho online é Veste Cursos, que é o cursinho da Veste Seller. E aí, em algum momento, no cursinho online, começou só eu. Minhas aulas gravadas, né, do curso simétrico, né, que eu tinha falado para vocês, do qual eu fui sócio durante 23 anos. Então, era só minhas aulas de física. Depois eu chamei um colega de biologia, e depois eu chamei um colega de redação. Então, houve uma época que a gente tinha todas as matérias na Veste Curso. Curso online de preparação de física para Enem, não só física, todas as matérias para Enem, para FUVEST e etc, né? E, e pronto. E aí a gente começou a pagar num modelo de pagamento que era percentual. Em vez de pagar hora-aula, então vamos pagar no percentual, que aí no percentual todo mundo vai trabalhar satisfeito, todo mundo é sócio, e aí todo mundo se motiva, está sempre, né, aprimorando e tal, né? Mas eu acho que na ocasião eu não soube me expressar muito bem, até porque era uma coisa inédita e muitas coisas a gente ia descobrindo ao longo do caminho. Eu não sabia o que ia acontecer no ano seguinte. Um dos equívocos que eu cometi foi que eu chegava para os colegas e falava assim, cara, tu vai precisar gravar o teu curso só uma vez, cara. Vai dar um trabalho da porra, tu vai gravar só uma vez e depois o curso já está gravado. Vai só atualizar aqui e acolá, mas o curso já vai estar gravado. E aí a galera embarcou. Só que depois de uns 2, 3 anos, os cursos iam ficando meio desatualizados. O cara tinha que gravar pelo menos mais alguma coisa, atualizar as questões e tal, né? Mas o fato é que nem todo mundo entrou nessa vibe de atualizar, né, e tal. E se eu tivesse sido mais egoísta, tivesse tido um modelo de negócios assim, não, eu vou pagar hora aula, foda-se, não vou pagar percentual, não, vou. Mas não, eu fui, digamos assim, bonachão. Se todo mundo trabalhar estimulado, todo mundo vai produzir melhor, é bom para todo mundo, então eu quero que todo mundo seja meu sócio, né? Mas na verdade por uma série de motivos, aos poucos a galera não queria mais atualizar. E aí eu entrava no YouTube, como você muitas vezes viu. Eu entrava sábado, domingo para fazer lives, para divulgar, para fazer aulão, mas os colegas não entravam, os colegas já não queriam mais tirar dúvida nos grupos de Telegram, que a gente tinha os grupos de cada matéria, o grupo de matemática, de física, de química, para cada matéria, supostamente o aluno iria mandar as dúvidas e o colega iria tirar as dúvidas lá. Os colegas já não tinham mais, aí chegou, depois de uns 5 anos de veste curso, eu falei, pessoal, realmente a gente vai realmente encerrar e tal. E aí, o curso de física continua, né? Então, tem eu na física e o meu colega da química, que tinha a mesma vibe de trabalhar muito, de sábado, domingo e feriado, e vestir a camisa do projeto, ele vende o dele no Hotmart, né? Mas ele continuou fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes. Então, a Veste Curso chegou a ter esse momento áureo,
E hoje em dia é só o meu curso de física, né? Que tem três versões: física para escolas militares, física extensivo medicina e um de física intensiva, que é um pouco mais compacto, né? Então, eu tenho que entrar, apesar de que muitas pessoas pensam, o Renato é conhecido, muita gente conhece o Renato, mas, por exemplo, apesar de a gente ser iteano, né? Mas talvez vocês não sei que tipo de conhecimento que vocês têm dessas partes dos concursos militares, mas depois eu descobri que trabalhar para os concursos da SpaceX, AFEFON, Escola Naval, especialista, é um público bem mais extenso do que o público imita, é um público, digamos assim, mais fácil, né, de você, até porque o nível também não é muito alto, né, e são muitos concurseiros, então hoje em dia eu digo assim, cara, trabalhar com imita é um negócio que é muito complicado, o nível é alto, dá trabalho e essa galera não gosta de investir em online, porque eu acho que eles já se tocaram que imita é um nível tão alto que o camarada tem que atingir um certo patamar e conseguir uma bolsa em algum lugar, ou então ou você consegue pagar, mas não dá para a pessoa passar, é muito difícil a pessoa passar no IMITA só pelo online. Resumindo, para mim é mais viável trabalhar com os cursinhos, os concursos militares que não são IMITA. São AFEFON, Escola Naval, SpaceX, especialista, entendeu? É mais fácil é, ter um melhor rendimento financeiro nesse subgrupo do que no grupo IMITA. Então, o grupo IMITA realmente fica para Área de Sá, Farias Brito, Poliedro, esses grandes, né, que tem uma estrutura. Então, muitas vezes a pessoa vem fazer o meu curso, quando chega no final do ano, a pessoa consegue ali alguma colocação, mas não passa, mas aí já tem a ponte, né? Eu posso fazer um contato com a coordenação e dizer assim, cara, tem três alunos aqui meu que são muito bons e tal, bota ali para fazer uma triagem, esses alunos às vezes consegue a bolsa, vai estudar de graça, né, no Área de Sá, Farias Brito e tal, né? Então é isso. Então, por conta dessa atividade online, eu realmente preciso entrar no YouTube. Assim, em algumas épocas eu tento entrar toda semana, né? Toda semana, agora está chegando perto do vestibular, das escolas militares, né? Então, esses últimos 2 meses, eu entrei praticamente toda semana, porque a galera tem que ver a sua cara. Se os caras não virem o meu rosto toda semana, eles esquecem da minha existência, né? Por exemplo, no universo da especialista, escola de especialista da aeronáutica, ninguém sabe quem é Renato Brito. A galera iteana até conhece, vai dar especialista na EFON, na SpaceX, né, que é um outro segmento, digamos, né? Essa galera não sabe quem é Renato Brito. O pessoal aqui em casa diz assim, tem pessoal que não te conhece, não me conhece. Eu fico dentro de grupos, às vezes, e a galera fala de um monte de gente e nem sabe quem é Renato Brito. Aí eu digo, por isso que eu tenho que entrar quase toda semana, eu tenho que mostrar a cara, tenho que fazer live, prova, lista de revisão e não sei o quê, que é para estar dentro desse mercado. Quem não é visto, não é lembrado, essa é famosíssima e nesse meu segmento é assim. Então, eu preciso estar o tempo inteiro dando a cara a tapa e aparecendo e tal, né? E faz parte, né? Faz parte do meu negócio, digamos assim. A minha sorte é porque eu realmente faço o que eu gosto, sabe? Às vezes eu já disse isso em várias ocasiões, eu posso estar cansado, mas o meu cansaço é um cansaço feliz. Quando eu chego em casa, o meu cansaço ele é realmente um cansaço feliz. Eu realmente me preocupo se o menino entendeu mesmo. Pessoal, eu sou capaz de ir no privado, o menino tira uma dúvida no grupo, e aí, professor, eu já entendi. Mas eu tenho uma intuição que a pessoa não entendeu e diz que entendeu só porque ficou com vergonha. Aí eu vou lá no privado e falo, ei, Márcio, só que entre nós, tu entendeu mesmo ou não? Se não tiver entendido, pode dizer, mas tem problema não. Pode dizer que eu tô aqui para lhe ajudar e tal. Porque desde quando eu fazia cursinho, quando eu fazia turma ITA, Márcio, eu vou contar isso para vocês, vocês vão gostar. Mas a gente tinha um professor aqui espetacular em Fortaleza, ele existe até hoje, é um dos pioneiros em física aqui, né? Eu não vou dizer o nome dele, mas a galera vai saber quem é, eu não posso confirmar. Mas ele dizia assim para mim, no meio da aula, porra, Renato Brito, Caju, né? Renato, acho que era Renata. Porra, Renato, até o Rony, o menino na primeira cadeira, ele dizia assim, porra, Renato, até o Rony já tá entendendo, macho. E tu ainda não entendeu. Aí o povo do menino ficava todo envergonhado, né? Aí eu lá atrás, na boca de pau, professor, eu não entendi, não, eu não sei por que a força de atrito não é para lá. Eu achava que tinha que ser para lá, né? Então, eu recebi esse tipo de bullying, digamos assim, né? Na minha época de turma ainda, eu fiz 2 anos, né? No primeiro ano de turma ainda, eu era o zero cu, lá embaixo, né? Aí, no segundo ano de turma ainda, eu já fui galgando, fui melhorando, melhorando, né? A gente vai crescendo, né? Naturalmente, né? Então,
Quando eu entrei para ser professor, né, é um ponto de honra meu. Eu digo assim, meu amigo, você pode perguntar o que você quiser. Professor, mas eu tenho vergonha. Mas você não pode ter vergonha, não, cara. Porque quando eu era aluno, eu era aquele que o pessoal dizia assim, ó, pô, mas cala a boca, mas deixa o professor dar aula, mas para de perguntar. Eu era o que os coleguinhas mandavam calar a boca porque estava atrapalhando a aula. Então eu quero que você pergunte o que você quiser. Diga aí, pergunte, entendeu? Aí o aluno já se solta, né? Tipo assim, ah, graças a Deus, né? Porque física já é foda, mas se o cara ainda não puder perguntar, entendeu? Então eu sempre digo isso pra galera ficar à vontade, para ficar, né? Para dar um clima mais leve, né? E claro que eu faço a maior putaria na medida do possível, né? Pra galera se soltar, né? E graças a Deus tem dado certo. Mas cansa, cansa. Às vezes eu digo aqui pra minha esposa, meu amor, às vezes eu digo assim, rapaz, eu estudei tanto, né? Estudei tanto, pois é, na próxima vida acho que eu poderia ter feito uma outra coisa, né? Não sei, né? E tal, porque é cansativo pra caralho, né? Mas pelo menos a gente faz o que gosta, né? Foda, mano, deve ser um cara que trabalha num emprego que o cara não gosta do que faz. Eu imagino, sei lá, vou dar um exemplo, um bancário que entra 9 horas da manhã e sai 5 horas da tarde, mas ele passa o horário todo olhando pro relógio. Puta merda, já deu a hora. Putz, falta meia hora. Cara, deve ser horrível, né? Pelo menos eu faço o que eu gosto. É cansativo pra caralho, mas pelo menos eu faço o que eu gosto, né? Renato e Aníbal, eu tenho uma perguntinha. Pode estar na Opa, hora? Como é que é? Vamos começar as perguntas, com certeza. vamos, Pode mandar bala aí, cara. vamos lá. Gente, assim, Primeiro sendo, agradecer, né? Mas assim, vai lá, Alex. tá, sendo um pouco gentil aí, alguém quer passar na minha frente? Pronto, vai lá. Eu posso passar. É? Então, vá lá, pergunte aí, Aníbal. Não, rapaz, eu queria aproveitar, né? Tem um detalhe que é ser cearense, né? É, Que o cearense ele tem um jeito assim, cultural, é cultural. A gente aprender da escola, que a gente tem que estar ali fazendo uma graça, né? E isso é é, cultural, né? E eu é. acho que você deve ter vivido isso ao longo da vida, fora e no Ceará, e principalmente dentro de uma sala de aula, isso é relevante, né? É um fato relevante, né? Sim, é Então eu verdade. queria que você falasse alguma coisa sobre isso, né? E assim, né, esse aspecto, e também assim, o lado da energia, que assim, da aula, se conectar com pessoas de 18, 20 anos, né, ou 16, né, é uma experiência diferente da média, né? É porque o jovem, ele brilha os olhos, ele admira o professor, o jovem ele se inspira na pessoa do professor, ele tem sonhos para a vida dele, alguns sonhos que você sabe que não vão se realizar ou que são meio estranhos, mas alguns que você torce, né? Então você faz parte de uma etapa muito sensível. Esses caras levam você para o resto da vida, né? É Eu acho verdade. que isso é um negócio que deve te dar também um prazer difícil de conseguir em várias profissões, né? Então, são Ah, esses dois aspectos aí. é verdade, é verdade. Durante muito tempo, né? Porque quando a gente é desse segmento que vai prestar ITA, que já tem destaque em ciências exatas, eu aposto que todos vocês, quando eram dos colégios de vocês, né, provavelmente eram os primeiros de sala, e todo mundo dizia, ó, oh, fulaninho é muito bom, fulaninho é muito bom, né? E aí, na verdade, às vezes a pessoa tem que ter até um certo controle da humildade, da autoestima, porque senão vai passar pelo o chato, o boçal, né? Então, desde pequeno, eu me policiava um pouco nesse lado aí. Eu acho que talvez em algum momento eu não tenha sabido me policiar muito bem a respeito disso, né? Mas, bom, a respeito da energia em sala de aula, na minha fase mais engraçada, que hoje em dia o politicamente correto permite que você impede que você faça um monte de coisa, né? A minha aula de hoje em dia, ela não pode mais ser a de 20 anos atrás, eu não posso falar determinadas coisas que eu falava, eu não posso imitar um viado na sala de aula. Ai, menina, rachada, não entendi. Se eu fizer isso, a galera, pô, isso aí, professor. E tal, né? Já aconteceu. Eu estava dando aula num colégio grande aqui em Fortaleza, e eu não me lembro o que que eu falei, mas eu falei alguma coisa que o papelzinho desceu na mesma hora, lá na frente, quando eu vi o papelzinho era tipo assim, alguma minoria reclamando, tipo assim, professor,
que é isso aí? O senhor está falando não sei o quê? O que o senhor quer dizer com isso? Aí eu disse, "Ixi, mas não, pessoal, foi um mal entendido, eu realmente não queria ter falado. Eu falei alguma coisa de gay, de viado, alguma coisa assim, tá? Alguma besteira que escapou. Então, hoje em dia, a galera da aula se policiando. Bom, vocês sabem mais do que eu, né? Professor de história, né? Esse pessoal, né? Tal. Mas há 20 anos atrás, né, eu sempre tive um personagem que se chamava a Claudete. A Claudete era aquele estigma que a gente tinha no passado da loura burra. Hoje em dia não tem mais, né? Isso, mas há 20 anos atrás tinha, né? Então a Claudete era a voz engraçada de mulher que perguntava o que a galera queria perguntar, só que eu mesmo perguntava, eu mesmo respondia. Para quem nunca viu minha aula, eu estou lá explicando, pessoal, então x igual a 2. Ah, pessoal, x igual a 2. Aí a própria voz surgia, professor, mas por que o x não é 4? Se o senhor elevou ao quadrado, né? Ela mesma perguntava, eu já sabia o que a galera ia perguntar, entendeu? Só que eu já botava na voz dela, de mulher. Aí ela mesma perguntava, às vezes frescava com alguma coisa, aí eu já respondia, né, tal, e era leve. Quando eu assisto meus vídeos antigos, a galera ria, faz, qualquer besteira que eu falava, a galera ria, e a aula ia leve, e assim a galera entendia, e o negócio fluía bem melhor, entendeu? Então, é como ele falou, a gente usa os nossos superpoderes de cearense, a questão do bom humor que já está no sangue, né? E realmente, por exemplo, se eu tiver meio deprimido, isso é uma coisa que realmente não acontece. Graças a Deus, eu sou um cara feliz. Mas se eu tivesse deprimido e eu quisesse melhorar minha autoestima, eu só precisaria entrar no meu YouTube e ler as mensagens que a galera manda lá. E deve acontecer com os professores também. Longe de mim querer dizer que eu sou o bom e tal, mas realmente aparece muita mensagem do tipo, mensagens que você realmente sente que você mudou a vida da pessoa. Tipo assim, caraca, eu nunca ia aprender física na vida e tal, e hoje eu sou médico graças a você, ou então a minha filha, não sei o quê, e você percebe que você realmente mudou a vida de um monte de gente. Isso é uma coisa normal, pessoal, porque, por exemplo, às vezes tem uma pessoa lá que tem um trauma com física e nunca vai ser médica porque por causa do trauma. E às vezes aparece um maluco engraçado que destrava essa menina e a menina entrou por causa da gaiatice e do jeito de levar, e ela conseguiu passar, entendeu? Então, às vezes a gente nem percebe que está mudando uma vida, que está fazendo um milagrezinho aqui e acolá, mas eu sou obrigado a perceber, porque eles esfregam na minha cara, eles mandam os depoimentos, então, de certa forma, é razoável, é fácil eu ser feliz na minha profissão pelos feedbacks que eu recebo. Talvez o colega que dá aula sem gostar, e aí ele acaba não tendo o rendimento que ele poderia ter, porque ele não gosta, né? Talvez seja um professor triste, né? Porque não tem os feedbacks. Mas como eu faço o que eu gosto, eu faço com muito gosto, talvez seja parte, né, do sucesso, né? É fazer o que gosta, né? Isso eu sempre digo por onde eu passo. Fazer o que gosta. Então, eu sou um cara muito, eu sinto realmente que eu mudo a vida de muitas pessoas, né? Em muitos casos, não, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim: se não fosse o Renato, seria outra pessoa. Tudo bem. Mas tem casos especiais da pessoa travadona, que não ia conseguir nunca, que já tinha trauma, que nunca tinha entendido com ninguém, mas aí com o Caju, finalmente eu entendi. É gratificante, entendeu? É gratificante. Então, a gente realmente muda, né? Muda a vida da pessoa. Ela não ia conseguir e ela conseguiu porque a gente destravou. É massa mesmo. É bem legal. Eu tenho uma perguntinha, Caju. Você está me vendo Fala. aí? Claro, tô lhe vendo. Cara, eu também tive essa mesma percepção do Aníbal aí, que você foi o cara que se reinventou várias vezes na sua carreira e que talvez isso seja um dom seu. Eu queria saber qual que é a sua visão nesse contexto de se reinventar, nesse contexto da inteligência artificial que está ficando tão boa em fazer tanta coisa, tá? Eu acompanho de perto o mercado de Olimpíadas científicas, tipo Olimpíadas de Matemática. Recentemente, o Google, a DeepMind, publicou um artigo científico com um modelo deles que eles chamaram, dois modelos, AlphaProof e AlphaGeometry. E eles conseguiram atingir uma nota de medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática, a IMO, que é a Olimpíada mais difícil assim, do mundo, né?
E recentemente também, não sei se você acompanhou na imprensa essa semana, o novo modelo da OpenAI, que agora tem uma capacidade de reasoning bem maior do que o anterior, e ele consegue se dar tempo para pensar. E aí ele produz uma solução e ele checa se essa solução está certa, e ele fica interativamente fazendo isso, até ele ficar satisfeito e daí entrega a resposta para a gente. O tempo para ele entregar essa resposta era de alguns segundos, assim, aí passou para coisa de mais de 1 minuto. E ele fica lá fazendo aquelas contas e tal, e aí ele tem um desempenho desse acadêmico, assim, eu diria, é muito bom. Aí eu comecei a recomendar para os meus mentorados, né? Eu mentoro dois menininhos ali, né, nessa área de Olimpíada Científica. Eu comecei a fazer um prompt com eles para esse negócio ajudar eles a estudarem. E seria o equivalente a você ter ali a gente está falando de uma última milha de desempenho acadêmico assim para um cara que está estudando Olimpíada de Matemática, precisa de um material ou de um professor com um nível um pouco mais alto, e vamos supor, ele não tem esse recurso, e nessa hora a IA pode te ajudar. Nessa hora eu vi uma oportunidade, quase como uma oportunidade comercial, de explorar isso de alguma forma. Você já conseguiu, você já pensou nisso e você pensa assim, em reinventar nessa área da IA, em alguma coisa nesse sentido? Cara, há um tempo atrás, há uns 2, 3 meses atrás, eu fui tentar consumir esses conteúdos de inteligência artificial, de entender, assistir vários vídeos do YouTube e tal, cogitei a possibilidade, né, de fazer algum curso na área, tipo, é como alguém disse para mim, cara, corre lá, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Ah, legal e tal, mas o meu problema é uma questão tempo. Eu não tenho tempo para eu consumir o quanto eu gostaria de consumir. Eu poderia fazer realmente, eu poderia criar uma estrutura com inteligência artificial, misturada com as videoaulas e prompts de dúvidas e etc. Mas eu acompanho para não ficar para trás, mas eu realmente não consegui ainda ir muito a fundo, não. Perfeito, tá bom, tá ótimo. E aí, galera, me contem mais aí. Quem mais quer Se alguém perguntar? se inscrever, senão eu tenho mais um aqui. Só fazer um comentário, Renato, né? Pronto. Eu me formei, sou zigoto, né, da L09, E aí, eu Zigoto? me formei e fui dar aula no Ceará também, né? E, de certa Massa, forma, você foi uma inspiração. Eu fiquei 1 ano e meio dando aula no Aritsá, antes de entrar na Petrobras, né? Mas massa. quando eu fui pro Ceará, de certa forma, você foi uma referência para mim de muitas pessoas dizendo, não, cara, lá tem o Renato Brito, você não dava aula no Aritsá na época, 2009, 2010, 2011, era somente o simétrico, né? Eu E acho que era somente o simétrico, mas queria compartilhar isso. Você comentou aí do Caio, né? O Caio ele é da minha turma, que fez o livro Caio com Guimarães. vocês, né? E é um plano que eu tenho aí, é mais um comentário, tá? É um plano que um dia eu quero fazer meu livro de matemática, eu sou ex-olímpico aí, A mecha está de e portas abertas, meu querido. não, perfeito. Inclusive, a gente tem uma escola hoje aqui no Espírito Santo, né? Iniciamos esse ano o ensino médio. A gente não tem nossa biblioteca ainda 100% operacional, o ano que vem vai ter, e com certeza absoluta a ideia é ter um pacote de livros de vocês aí, né? Eu queria compartilhar isso também. Mas Ah, o ponto aí, o Alex trouxe da inteligência artificial, né? E aí eu sei que você não tem tempo, mas eu acho que vale a pena sempre instigar. Às vezes a gente está instigando nós mesmos, né? Mas eu é. acho que vale a pena comentar, né? Eu acho que o mercado de turma aí ainda tem um potencial, principalmente nessa parte de inteligência artificial. Você já deve ter material com força, né? Aí tanto de livros, né? Que talvez você tenha disponível, como também das suas aulas e dos seus livros, né? Eu acho que às vezes a gente pensa simplesmente a IA resolvendo problemas, né? Mas eu acho que é a IA ajudando alunos. Não em resolver problema que o aluno tem dificuldade, que eu acho que é a solução mais simples, né? Mas
às vezes fazendo mapeamento de provas, podendo criar questões, né, vendo a dificuldade que o aluno ele tem atualmente, quais são as fragilidades dele de acordo com os simulados que eles fazem anteriormente e criando um plano de ação, né? Então, assim, eu acho que a Isso Veste aí. Cursos aí, a Vesticela ainda pode crescer para esse lado aí, tá? E às vezes precisando de apoio também, acho que é a mesma coisa. Um não tem braço, o Alex não tem braço, você não tem braço, mas juntando esses esforços aí, às vezes cria alguma coisa, né? Isso aí é um negócio muito interessante. A inteligência artificial avaliar pelas provas do aluno quais pontos ele teve dificuldade, e aí já manda ali uma lista de questões baseadas naquilo e tal. Galera, quem for dessa área realmente de inteligência artificial, vai que tem uns experts aí, a pessoa tem algum bizu e depois, se quiser falar comigo em off, no privado, Caju, cara, o bizu para ti nesse momento, se tu fizer tal coisa, vai dar muito certo. Eu não faço, mas se tu fizer, eu tô sempre aberto, né, a receber os bizus que, né, porque eu tô com a sensação de que eu realmente estou perdendo, eu tô com a sensação de que eu estou perdendo oportunidades, mas eu não estou tendo força para lutar, entendeu? Exatamente pela minha questão da falta de tempo e de que eu viajo para duas cidades e tal, mas eu realmente tenho a sensação de que tem um bonde passando e que eu estou deixando esse bonde passar. Eu estou com 50 anos, vou morrer com 90. Em 40 anos ainda dá para fazer muita coisa, mas eu estou aberto aí às possibilidades. Floriano. Luciano Lampe se preparou ali, não sei se ele vai falar. Sim, vou falar assim, porque eu vejo que vocês são de uma geração e são de um feudo, né, dos aratacas, do Ceará, tem uma visão muito peculiar, que é diferente. Só para vocês terem uma ideia, em março de 1973, eu comecei a dar aula no antigo curso CAS de Química Geral e Inorgânica. Que massa. E eu fui aluno do Anglo-Latino em 71, tá? E fiz a turma ITA. E tive aula com professores magistrais, tipo Fidighelli, Simon Feigenbaum, e outros aí que vocês sabem que tem livros aí que o pessoal deve conhecer. Né? Sim, Cid Agueli, é de matemática, né? Isso. E aí uma coisa muito importante que eu vi, a diferença do aluno em São Paulo e em São José dos Campos. As turmas do CASE eram noturnas. Tinha turma de dia, duas, mas a maioria dos estudantes era à noite. Era gente que trabalhava de dia e estudava de noite. Tá? Vou citar um exemplo. Vocês conhecem o Emanuel Fernandes, né? O Emanuel Fernandes foi meu aluno em 76. Eu dava aula para ele, não só, mas a última aula de sexta-feira, às 10 horas, das 9 às 10 eu dava e ele chegava o dia inteiro trabalhando na GM. Então, veja, é uma diferença grande de cultura, né? E eu parei em 76. Tentei voltar, porque aí os cursinhos de São José entraram em crise, porque entrou ângulo, objetivo e matou os cursinhos. Alguns foram para lá e para cá. Eu tentei voltar, mas eu vi que o aluno de São José que frequenta esses cursinhos mudou também. Então, essas mudanças da internet já aconteciam por causa do tipo de ensino que você dava. Né? Hoje, o ângulo em São José pertence ao pessoal do antigo CPU lá, que é o Oscareta, não sei se vocês conhecem, o Saulo da Olha, turma 70, os caras da minha turma, o Saulo da Olha, 77. Passado algum tempo, eu estava na EITA, tá? E também assumindo o chapéu de fundação, todo mundo da EITA era fundação, tá? Aí apareceu um desafio que era a Fundação Vita, foi lá no ITA, na física, e disse, olha, o ministro aí falou que para melhorar o ensino do segundo grau, desculpa, o ensino de engenharia, nós temos que fazer um programa para o ITA. Ah, dá aula para professor de engenharia? Não, senhor. Dá aula do ensino secundário, para os caras que entram na engenharia não tem base física, química, matemática e português. Aí montaram e escolheram o ITA, professor Darwin Bassi. Alguns de vocês devem ter conhecido. Ah, espetacular. Foi meu professor. Né? E ele aprendeu com Saulo Aulus Pompeia, que foi orientador de mestrado do ministro Israel Vargas quando ele veio fazer o mestrado no ITA. Bom,
E aí eu comecei a ver também que o que estava acontecendo por mais que os cursinhos, etc., fizessem, mas quem estava entrando na faculdade tinha um nível cada vez menor. Não conseguia acompanhar. Passa-se alguns anos, tá? Aliás, na minha experiência do CASE, o ITA, a primeira experiência, claro, minha família, o ITA e o curso CASE. Também teve um cara que virou arcebispo foi nosso aluno, arcebispo de Campo Grande, que é o Dom Dimas Lara. Tá? Não sei se vocês sabem, foi aluno do CASE, tá? Nosso aluno. Você vê, né? Tem diversas pessoas. Volto agora, mais recentemente, são 5 anos, eu vejo o Silvio Meira com aquela verborragia. Vocês conhecem o Silvio Meira, né? Você sabe quem é o Silvio Meira, né? Porto Digital. Aham. Porto Digital. Um boceja muito bom, cara inteligentíssimo, tá? No grande bicho, né? Dei trote na turma deles. Aí, por que não? Porque o futuro, todo mundo tem que aprender a programar, etc e tal. Eu falei, ô Silvio, vamos fazer um curso compacto, tipo cursinho, né? Para acelerar a formação desse pessoal. Não, nós temos um mestrado. Eu falei, putz, grila, nós temos gerações e gerações perdendo oportunidades. O pessoal vai numa padaria, vê se você consegue gente para conseguir servir. Nós estamos pensando no ensino superior, mas nós temos que pensar no ensino. E outro dia, a moça que faz a faxina falou, eu estou fazendo curso de eletricista, 3 meses, eu sei trocar tomada, não sei o quê. Ela, veja só, para ela arrumar um emprego. Finalmente, uma experiência que eu tive na Embraer. Eu fui gerente de usinagem. Tá? Aí o cara da programação de comando numérico, não consigo arrumar gente, ninguém vem, etc. E tal. Eu falei, vamos formar. Como é que é? Sim, pega os teus 4 melhores caras aí, que saibam o processo, não é programação, que saibam o processo, etc. Vamos montar um curso de programação, mas não vai dar tempo. Não, o curso, você não entendeu, é de um mês. Tá? E aí nós vamos arrumar um lugar, pedir para o pessoal de treinamento, arrumar a escola, tudo. Nós vamos dar noite de terça a quinta um curso de programação de comando numérico. 50 vagas, vai ter uma seleção. E no final, os 10 melhores vão ganhar um curso, um emprego na Embraer. Foi um sucesso, porque a seleção foi boa. Não ensinamos a programar, ensinamos a pensar a usinagem usando máquinas de comando numérico com processos. Tá? Hoje eu encontrei esse pessoal do usinagem falou que essa turma que entrou se tornaram os melhores programadores de comando numérico da Embraer. Então, eu acho que nós pensamos em cursinho, não sei o quê, mas nós estamos abandonando, né, com o pensamento acadêmico, uma população que vai perder o bonde, vai ficar vivendo de Bolsa Família, porque eles precisam de um boost, de um afterburner, e não de coisa muito rebuscada. Você já pensou nisso, seu... Como é que é? O Brito é o quê mesmo? É caju. Né? Você já pensou nisso? Lembra que o ITA, numa época, fez o curso superior de tecnologia de computação. Vocês não estavam lá. Tá? Mas o curso superior de tecnologia de computação dava matemática, estatística de dados, programação, arquitetura de computadores para poder ajudar o pessoal da Embraer e EAV do INPE, tá? Os caras tinham teoria, mas não tinha quem. Então esse pessoal trabalhou muito tempo e muito bem. Um curso de 2 anos. Depois não sei porque continuou. Chega, eu dei meu depoimento, eu quero saber como é que a gente vai auxiliar esse bando de gente que está perdendo o bando da história porque não teve um afterburner de aprender a estudar, como estudar. Caju, E aí? desculpa, o que você acha disso? Você tem alguma bala de ata, alguma coisa? Rapaz, a situação ela é cada vez pior, viu? Eu vejo aqui as pessoas, a galera os professores universitários, né, de federal e etc., eles reclamam porque o aluno que passa nessa seleção do Enem, eles cada vez mais imediatistas, né, querem saber só o que cai, do jeito que cai, né?
Então, o aluno entra na engenharia, mas ele não sabe direito de números complexos, polinômios, não sabe não sei o quê, porque não cai na seleção do Enem. O nível da galera que está entrando na faculdade é cada vez mais baixo, como você falou aí. Lá na outra ponta, os professores universitários estão com a mão na cabeça mesmo. Não sabemos o que vai acontecer, mas é alarmante mesmo. É alarmante. Eu queria complementar esse contexto que o Lamp compartilhou agora. Eu tenho um grande amigo meu, ele é CTO de uma empresa no Rio de Janeiro, e ele comenta comigo que alguns dos desafios que ele tem na contratação é que muitos dos engenheiros que ele consegue contratar têm dificuldade nas habilidades de resolução de problemas básicos, na dificuldade na resolução de problemas de lógica, inclusive em estruturação de processo, coisas que você aprende durante o curso de engenharia, né? Você, pelo menos, deveria sair com um pouquinho dessa bagagem ou ter a capacidade de aprender por conta própria. E que a solução que a empresa dele encontrou para isso foi exatamente essa, de buscar, beleza, eu não vou buscar aquele engenheiro formado, eu vou tentar pegar os melhores talentos, talvez no primeiro, no segundo, no terceiro ano da faculdade, engajar eles na minha empresa e dar para esse pessoal a experiência do mercado de trabalho mesmo, né? De o hands-on da coisa, né? E passar o conhecimento de essas habilidades de resolução de problemas e aplicar o seu conhecimento no mundo real para um problema real foi a forma como eles abordaram isso, porque realmente contratar um engenheiro para entrar na empresa e fazer o onboard de um profissional que já é uma mão de obra um pouquinho, um custo o custo da mão de obra já é mais caro com relação a esse trainee que chega mais cedo e com a mente menos viciada, menos enviesada. Então, mas ainda assim, eu próprio, quando eu estou trabalhando com desenvolvimento de software, esse tempo de onboarding de novos profissionais, ele é um tempo que é um investimento, é um custo é um risco para a empresa, né? Então a gente tenta otimizar, tenta facilitar o ensino das linguagens de programação, de tecnologia para a pessoa que está entrando e essa pessoa começar a dar o retorno o mais rápido possível para a empresa, tá? Então, assim, fica esses 2 centavos complementando aí o comentário do Lamp e uma sugestão, né, se tiver uma outra oportunidade de compartilhar como foi essa experiência de estruturar cursos relâmpagos, o que funciona, o que não funciona, qual tipo de abordagem, metodologia de ensino, como é que você consegue pegar aquele profissional e transmitir esse mindset de estudar, de adquirir conhecimento, de engenharia, etc., de uma forma bastante eficiente. Então, de fato, é um desafio para quem trabalha nos dias de hoje e achei muito válida as observações que o Lamp trouxe aí. Com certeza. Muito válidas mesmo. E aí, meus queridos? Mais... A gente conseguiu aproveitar bem o tempo aqui, gente. Deu um pouco mais de 1 hora, né? Floriano chegou a levantar a mão. Não sei se Floriano fecharia então a nossa sequência de perguntas. E de antemão já deixo aqui o imenso agradecimento ao Renato. É inspirador falar com você. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei quanto ele é concorrido, mas eu também sei o carinho que você tem pela turma, né? Então, que legal que você conseguiu aí. Eu com certeza saio daqui cheio de novas perspectivas e quem sabe aí uns colegas junto com você não vão montar aí uma empresa, alguma coisa. Eu acho que rolou uma química aí. Era para rolar física, né? Mas rolou uma química. É isso A aí. química é importante. É isso. Floriano, arremata aí para nós e vamos Lembramos embora. o nosso colega professor. Eu junto um pouquinho do que o Alex falou, do que o Rodrigo falou e que o Lamp falou, na questão assim de o tempo é a gente que faz. Eu sei que você 3 dias Fortaleza, 2 dias Natal, mas e sei lá quantas horas que você tem para sua família, o que sobra, mas assim de inteligência artificial tem muita coisa prática e fácil na mão, assim. Outro dia bem simples, minha esposa estava aqui, tem um livro que ela há anos tem, não se livra dele, um livro da área dela, oriental, de medicina tradicional chinesa, em inglês, e como é que vai ler aquilo. E, de repente, tem uma coisa aí que é do nosso dia a dia, um tradutor chamado DeepL,
que é melhorzinho que o Google e Google Tradutor, e aí você abaixa esse aplicativo, tira uma foto da página do livro em inglês, e ele, em menos de um segundo, ele coloca por cima do texto em inglês o tudo em português. Então, são facilidades que aumentam a produtividade. Eu falei de um exemplo, existem outros, do tipo fazer apresentação rápida, o PowerPoint está caindo em desuso quando a gente usa o Gama.app, que é outro aplicativo de IA que faz apresentações rapidíssimo para você. Dá um start. Faz vídeos automáticos, que é o Picture.ai. Tem o Connected, o Research Rabbit também, no caso acadêmico, para buscar artigos científicos, publicações, que faz rápido do que a gente ficar entrando nas ferramentas. Então, existem coisas muito práticas do dia a dia que podem ajudar seus alunos, pode ajudar você a acelerar seu processo de criação. Sei lá, estou só cutucando, não vou entrar mais em detalhes nisso. Muito bom mesmo. O Rodrigo falou um pouco de cutucar, e eu estou fazendo isso para mim. Eu estou começando a explicar, eles dar curso disso, assim, informalmente dentro da minha empresa, porque as pessoas não sabem, não usam. Aí eu falo, pô, você já usou isso? O que é isso? Isso. Caramba, eu não pensava que podia fazer tão rápido. Eu não pensava que eu podia acelerar meu processo de criação. Eu não sabia que eu precisava gastar apenas minutos para preparar a apresentação inteira e depois revisá-la, do que gastar horas ou dias fazendo isso. Então, coisas assim que é absurdo coisas do dia a dia a gente está podendo usar aí com aplicativos free, alguns pagos, para poder nos ajudar. É absurdo. Então, assim, só deixa essa provocação, mais nada. Excelente. Muito obrigado. Excelente. Pessoal, minha sugestão é que a gente ouça só mais o Leonardo, porque ele também tinha levantado a mão junto com o Floriano, e aí a gente deixa todo mundo descansar aí. Acho que todo mundo precisa voltar para a família. Não estou cansado, não. Bostejo faz parte. Eu posso Aí, o ficar mais nosso um veterano pouquinho. escroto aí. Não Nosso tá nem veterano gripado, né? É o mais antigo, ele tem moral, é o nosso veterano escroto aí. Tá bom. Leonardo, Obrigado pelo escroto, mas não troco. tá bom. Leonardo, você com a palavra. Boa. Renato, primeiramente, obrigado aí pelo tempo. Acho que foi bem legal. Assim, primeiro, materializar, né, a referência aí dos livros. Eu estudei bastante aí pelo seu livro, pelo do Caio. Massa. E sobre essa parte de IA, eu trabalhei em duas empresas de educação, assim, antes desse boom aí da IA generativa, e eu acho que tem até algumas coisas mais rápidas ali que dá pra gente ter um V0 ali inicial, que é os 80-20, né? Que, claro, o Floriano falou muito bem técnicas das empresas aí que já geram muita imagem, vídeo, texto, né? Mas, por exemplo, aquela ideia lá do simulado de habilidades e competências era uma ideia que era bastante trabalhada, né? A primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Educo, que era fundada por haitianos também, ali do feijão é, e aí, assim, a gente trabalhava bastante nisso, com coisas simples mesmo, com tags em conteúdos, então a gente pegava questões que trabalhavam certo tema, via percentual de erro, percentual de acerto, fazia recomendação em cima disso, então acho que tendo um direcionamento legal e pelo menos identificando quais os principais pontos ali, né, que se queira resolver, eu acho que é um jeito mais fácil de você até começar a ir aprendendo do que aprender tudo e depois, enfim, tentar achar uma aplicação, sabe? E, e aí é isso. A gente pode conversar depois também. Acredito que Claro, dá pra gente trocar algumas ideias. com certeza. O que acontece é o seguinte, o que eu estava querendo dizer para vocês é porque quando eu comecei a ver como é que funcionava a questão dos prompts, né, e tal, eu fiquei com aquela vontade de não ser o mero usuário do chat GPT. Eu queria, assim, como se eu fosse o cara que iria ver o que está por trás, como se eu... Mas a quantidade de cursos é muito grande e você não consegue separar o que é bom, o que é que não é bom, e aí a falta de... É, Chega de novo. Realmente, eu vi muito aplicativo. Eu cheguei a assinar alguns cursos, comprar alguns cursos, então tinha cursos para design de internet, de coisas que faz imagens, né, com comando
e não sei o que e tal, mas realmente as possibilidades são muito grandes. Então, hoje em dia, quando eu Isso. vejo um jovem que tem 16, 17, 18 anos, se eu puder influenciar, eu digo assim, meu amigo, vai estudar inteligência artificial, vai estudar não sei o quê, entre nesse ramo, que isso daí, eu não digo nem que é o futuro, né? Isso aí é o grande boom, né? Mas É. a gente vê os jovens tão apáticos, né? Só quando eu vejo aluno que passa a aula toda batendo o dedo na tela do celular, perdendo tempo, que não presta nem atenção na aula, eu digo, meu amigo, o bonde da história está passando na sua frente, rapaz, e você está perdendo tempo olhando para esse Instagram, né? Inclusive, eu queria puxar o gancho para a pergunta que eu ia fazer, que era exatamente isso. Assim, eu queria que você falasse um pouco, principalmente depois do ChatGPT, né, que provavelmente mudou muito a dinâmica da sala de aula. Eu queria saber se você enxergou essa mudança e como que lidou também, né? É porque é o seguinte, no meu caso, eu fico na ponta, né? Na extremidade da ponta. Eu sou o professor do pré-vestibular, entendeu? Então, no pré-vestibular, a gente tem a missão de, num tempo mínimo, treinar o menino. Então, a gente, na verdade, nós somos meio que adestradores para ele conseguir o processo, né? Então, Isso aí. não tem aquela beleza do professor que vai construir o conhecimento na cabeça do aluno do primeiro, do segundo, do terceiro ano. Eu até tenho uma experiência em Natal de professor de primeiro, segundo, terceiro ano, mas é no contexto de alunos pouquíssimos interessados, né, num local assim que eles são muito pouco interessados, mas como diz o ditado, pagando bem que mal tem, né? Então eu estou lá porque estão pagando bem, mas é bem desmotivador. Mas eu tenho certeza que tem muita coisa da inteligência artificial, mas a sensação que eu tinha é que eu não queria ser um mero usuário do chat GPT, eu queria saber o algo mais, mas não tenho tempo de aprender o algo a mais, entendeu? Por exemplo, tem um sistema aí que vocês devem ter visto, um tal de Cosseno, que tu entra nesse site do Cosseno e tem uma programação aí que você seleciona as questões, ele resolve as questões e tal. Depois vocês botam na internet, cosseno.com. Tem alguma entrada gratuita, você entra lá, bota o seu e-mail e tal. É com inteligência artificial. Eu fico com um pouquinho de inveja de saber que a galera está fazendo isso e que eu não estou participando, né? Mas eu sei que Eu vou dar meu último pitaco, tá, Renato? É muito na linha assim, cara, eu não vejo. Estou falando da sua situação, que é diferente da minha. Se eu vou, olha aí seu fundo, quantidade de livro, quantidade de experiência que você teve, a quantidade de contatos que você fez. Às vezes pegar um bicho que tem um pouco de experiência em inteligência artificial, trazer para botar do seu lado e dizer assim, cara, isso aqui que eu tenho, é isso que eu faço, daqui a um mês me dá uma luz do que a gente pode iniciar com inteligência artificial com isso, né? E realmente, quando você fala do seu tempo, eu acho que o seu tempo para você estudar sobre inteligência artificial, se aprofundar, criar, botar a mão na massa, isso é impossível, você não vai fazer isso. Mas a questão, eu acho que é muito no que você tem, tá? Então, é uma das coisas que eu tenho, estou falando de mim aqui agora, né? É uma das coisas que tenho refletido bastante na nossa escola. A gente ainda está colocando os processos, é o primeiro ano de ensino médio, acho que tem que ter um pouquinho de experiência ainda em relação a isso, mas tentamos documentar tudo, desde conversa com os pais, nota de prova, desde colocar todas as questões alimentares no sistema, mas um dia a ideia é trazer alguém que tenha um pouquinho de expertise disso, botar dentro de casa e dizer, cara, tá aqui, ó, que é a senha de todos os sistemas que a gente tem, onde é que está tudo documentado. Agora, analisa isso e veja o que é que a gente consegue tirar disso, tá? E realmente, a gente aprender sobre inteligência artificial profundamente para poder tirar algo, a gente não vai tirar nunca, tá? é. Então nessa hora eu sei que tem muita, o pessoal fala no code, né? Tem umas linguagens legais de no code. Eu também andei me apaixonando aí por Bubble, por alguma coisa dessas aí que achei super interessante. Os caras deitam e enrolam com no code, mas também não tive tempo, né? E eu não queria ser um mero usuário do chat GPT, eu queria ter uma noção do que está por trás, né? Mas é isso daí. O tempo dirá se eu vou conseguir ou não, né? Mas, pessoal, eu queria aproveitar o momento, então, para agradecer a oportunidade, né? Como alguém falou aí, muitas vezes a gente acha, cada italiano dentro de si acha que não fez nada demais, né? Que tem uma vida comum, né? Mas é porque o nosso comum é o comum dentro de uma bolha, realmente, né? Então, eu fico feliz em ter compartilhado com vocês as minhas experiências, né? Do magistério, né? Da linha editorial e o que eu tiver à disposição e o que precisar de colaboração da minha parte, eu estou à disposição para qualquer coisa, viu? Eu sou um cara muito
aberto e para colaborar, então, ainda mais, viu? Caju, só queria expressar a minha satisfação de poder receber você aí. Te agradecer muito por ter tirado esse momento, cara. E dizer que você inspira muita gente, me inspira, inspira vários colegas. E, gente, queria encerrar. Alguém mais quer dar um parabéns pro Caju, para a gente poder encerrar? O Caju demonstra que, apesar de tudo, nós temos inteligência natural, especialmente ele, tá? Que o mundo da inteligência artificial tem uma escassez de inteligência natural. Parabéns, Caju. Tá bom. Muito Valeu, obrigado. galera. Gostei Um demais abraço. dessa. Um Nos abraço, boa vemos. noite. Um abraço, Bom pessoal. Parabéns, encerramento. Caju. Obrigado, Valeu. Tchau, Caju. tchau. Tchau. Obrigado a todos. Até logo. Até. Tchau,